Neste emocionante vídeo, mergulhe na história fascinante de Elias, o poderoso profeta do Antigo Testamento, e seu momento transcendental de fé, a ascensão aos céus. Descubra os milagres realizados por esse homem de Deus, seus confrontos com falsos deuses e sua corajosa jornada de fé em meio a uma nação mergulhada na idolatria. Testemunhe um momento impactante em que Elias passa o manto profético para seu sucessor, Eliseu, e a sucessão profética acontece. Aprenda sobre a significância desse ato simbólico e como a bênção de Elias impulsionou Eliseu a assumir a responsabilidade de continuar a missão divina. A história bíblica de Elias é encontrada no Antigo Testamento, principalmente nos livros de 1 Reis e 2 Reis. Elias foi um profeta poderoso que viveu no século IX a.C., durante o reinado de Acabe, um dos reis de Israel. Sua história é marcada por milagres, confrontos com falsos deuses e seu papel crucial na preservação da fé no Deus de Israel. Elias era natural de Tisbe, uma cidade em Gileade, situada a leste do Rio Jordão. Ele é apresentado como um homem austero, vestido de peles e cinto de couro, e é amplamente reconhecido como um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O início do ministério de Elias ocorre com uma profecia de fome enviada por Deus a Acabe, o rei de Israel, por causa de sua adoração aos ídolos e da influência maligna de sua esposa, Jezabel, que promovia a adoração de Baal e Azerá. Elias predisse que não haveria chuva na terra por 3 anos e meio como consequência do pecado do povo de Israel. Depois de proclamar a profecia, Elias foi comandado por Deus a esconder-se perto do ribeiro de Querite, onde foi alimentado por corvos com pão e carne. Mais tarde, o ribeiro secou devido à seca causada pela ausência de chuva, e Elias seguiu para a cidade de Sarepta, onde Deus providenciou que uma viúva o alimentasse e milagrosamente sustentasse ambos durante o tempo da seca. No auge da fome, Elias desafiou os profetas de Baal e Azerá em um monte chamado Carmelo. Ele convocou o povo de Israel para testemunhar um confronto entre o Deus de Israel e os deuses pagãos. Elias desafiou os profetas de Baal a invocar fogo para consumir um sacrifício, e quando falharam, Elias orou a Deus, e fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício, o altar e a água que tinha sido derramada ao redor do altar. Isso resultou no povo de Israel se voltando novamente para o Senhor. Após esse evento, Elias orou incessantemente para que a seca terminasse. Finalmente, a chuva voltou à terra, marcando o fim dos 3 anos e meio de seca. A ascensão de Elias aos céus é relatada em 2 Reis capítulo 2 versículos 1 a 18. Nesse evento, Elias estava prestes a partir da terra, e seu sucessor, Eliseu, estava ao seu lado durante esse momento crucial. O relato começa com Elias e Eliseu viajando de Gilgal para Betel, passando por Jericó. Elias sabia que sua hora de ser levado para o céu estava próxima, pois Deus havia revelado isso a ele. Ao chegarem a Betel, os profetas locais, sabendo que Elias seria levado, abordaram Eliseu para lhe dizer que Deus levaria Elias naquele dia. Elias disse a Eliseu que Deus o havia enviado a Jericó, mas Eliseu recusou-se a deixar Elias sozinho e insistiu em acompanhá-lo em sua jornada. Quando chegaram a Jericó, os profetas locais também falaram para Eliseu que Deus levaria Elias naquele dia, e novamente Eliseu respondeu que sabia disso, mas recusou-se a deixar Elias. Então, Elias e Eliseu foram a um terceiro lugar, o Jordão. 50 dos profetas locais ficaram observando de longe. Elias, sabendo que era o momento, tomou sua capa, bateu nas águas do Jordão e elas se separaram, permitindo que Elias e Eliseu atravessassem o rio a pé enxuto. Ao chegar do outro lado, Elias fez um pedido a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Eliseu, desejando uma porção dobrada do espírito de Elias, pediu para ser seu sucessor e herdar sua capacidade profética. Elias respondeu a Eliseu que ele havia pedido algo difícil, mas que, se o visse sendo levado, seu desejo seria concedido. Enquanto eles continuavam caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, desceu do céu e separou os 2 homens, separando Elias de Eliseu. Nesse momento, Elias foi arrebatado aos céus em um redemoinho, enquanto Eliseu olhava para cima e clamava: meu pai, meu pai!
carro de Israel e seus cavaleiros. Uma expressão de grande respeito e admiração. E assim, Elias subiu aos céus, deixando para trás apenas sua capa, que caiu dos céus e foi apanhada por Eliseu. Com a ascensão de Elias, Eliseu recebeu a resposta ao seu pedido, uma porção dobrada do espírito de Elias. Ele herdou a capacidade profética e realizou muitos milagres semelhantes aos de seu predecessor durante seu próprio ministério profético. A história de Elias e sua ascensão aos céus é considerada um dos eventos mais notáveis do Antigo Testamento e é uma parte importante da tradição judaica e cristã. Elias é lembrado como um profeta corajoso, que não temeu confrontar a idolatria e promover a adoração do Deus verdadeiro. Sua história continua sendo uma fonte de inspiração para os fiéis até os dias de hoje, e ele é considerado uma figura importante no judaísmo, cristianismo e islamismo. Em algumas tradições, Elias é visto como um precursor ou prenúncio da figura de João Batista no Novo Testamento. Se você gostou da história de Elias, o segundo homem na humanidade que não passou pela morte, deixe seu like e inscreva-se no canal.